que esse continuou vivo, porque ele permaneceu firme naquilo que o Senhor o disse. E o outro profeta foi Urias. Quanto a esse morto, ele foi morto à espada. Então ficou claro que para Jeremias poderia acontecer dois tipos de punição. Ou ele viveria, ou ele continuaria, ou ele seria morto. Mas acontece que, antes que acontecesse isso, Deus novamente toma Jeremias e faz com que ele entregue uma nova palavra ao povo, que é o seguinte: no reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor a palavra a Jeremias: faze correias e canzis, e põe ao pescoço, e envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, aos filhos de Amon, ao rei de Tiro, ao rei de Sidom, e aos mensageiros que vieram de Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. E ordena que estes voltem e digam aos seus senhores, que eram para eles colocarem sobre eles o jugo no pescoço. Se eles colocassem o jugo no pescoço, significava que eles estavam aceitando a palavra do Senhor, de que eles seriam entregues, as terras deles, ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e que todas as nações estariam de acordo em servir ao rei Nabucodonosor, ao filho dele, ao filho do seu filho, até que Deus se lembrasse deles que estavam ali naquela cidade e trouxessem de volta e os fizessem sair de lá, que deixassem de ser escravos. E aí o que é que acontece? O povo que aceitasse colocar sobre si o jugo dos canzis, que simbolizavam o jugo, esses seriam, na terra de Nabucodonosor, tratados bem. Lá eles poderiam viver nas casas, eles poderiam ter as suas terras e habitar de forma com um certo conforto. Ao passo que os que ficassem em Jerusalém e aos demais reinos que não aceitassem servir Nabucodonosor, esses morreriam à espada, de peste, de fome, e o seu corpo ficaria ao ar para servir de alimento aos abutres. Bem, muitos profetas vieram para falar que não era para o povo aceitar isso, de jeito nenhum, porque o Nabucodonosor tinha tomado da terra deles os utensílios da casa do Senhor, mas que em breve os utensílios seriam devolvidos pelo próprio rei da Babilônia. Então, que era mentira o que estava sendo profetizado, que Nabucodonosor jamais, de livre e espontânea vontade, entregaria os objetos que ele tinha levado da casa do Senhor, inclusive a arca, né? Inclusive os utensílios sagrados, para colocar lá entre os deuses que haviam na Babilônia. Mas Jeremias virou e falou assim: não façais isso. Diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas, do mar, do suporte e do restante de utensílios que ficaram na cidade. Utensílios, suporte e restante de colunas que Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou quando despojou
de Jerusalém para a Babilônia a Jaconias, filho de Joaquim, rei de Judá. Mas ao mesmo tempo, Jeremias entregou a palavra: a Babilônia serão levados, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então os farei trazer e os devolvereis a este lugar. Deus mostrou que, mais uma vez, como nós vimos no dia de ontem, que o povo de Israel e Judá seria levado a Babilônia e lá ficariam por 70 anos. Passados os 70 anos, Deus devolveria o povo a Jerusalém. E quando eles viessem, eles não voltariam de mãos vazias. Tudo aquilo que Nabucodonosor levou quando houve o momento em que eles invadiram a cidade, mataram pessoas à espada, muitos morreram de peste, outros de fome, a cidade foi posto fogo, e os que sobreviveram e moraram à ruína, dentro das ruínas, eles veriam a glória do Senhor, que no retorno do povo, este voltaria com tudo aquilo que possuíam, porque Nabucodonosor os devolveria à terra que era deles, mas que junto com eles, Nabucodonosor devolveria tudo aquilo que pertencia a Deus, os objetos da casa de Jerusalém. Bem, isso nos leva a confiar que Deus realmente tem o controle das nossas vidas, porque as coisas podem realmente parecer terríveis, mas mesmo em meio às coisas terríveis, Deus sempre está de olho. Que quando você confia, como Miqueias confiou e como Jeremias demonstrava confiar, eles continuaram vivos. Mas se eles temessem e não aceitassem as ordens do Senhor e tentassem resolver por si só os seus problemas, como Urias tentou fazer ao fugir para o Egito, este foi morto à espada. E os anciões da terra de Jerusalém fez o povo se lembrar disso antes de tomar uma decisão. E agora, nós vamos ver no capítulo 28 qual foi a decisão que o povo tomou. Eu espero que vocês também possam ler previamente o capítulo 28 e amanhã nós estudaremos mais um capítulo, ou talvez dois, da Bíblia Sagrada do livro de Jeremias. Eu não sei quanto a vocês, mas a mim tem sido muito bom estudar o livro de Jeremias, porque além de servir como um parâmetro para entender como é que Deus trata Israel e Jeremias, é um livro que nos mostra a esperança, que mesmo em meio ao caos, Deus sempre tem uma vitória para nos proporcionar. Ela pode demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 70 anos. Mas no final, Deus tem sempre a vitória para entregar àqueles que o adoram e que fazem a sua vontade. Amém?